Hosana aí. Vai, galera. Vem purifica esse corpo, traz-nos a neve e a brancura e o coração sincero, forte, grande e novo. Traz-nos a neve e a brancura e o coração sincero, forte, grande e novo. Oh, água santa, Água pura, vem purifica esse fogo, dai-nos a neve e a brancura e um coração sincero, forte, grande e novo. Dai-nos a neve e a brancura e um coração sincero, forte, grande e novo. Agora nós vamos proclamar o Evangelho que fala dessa procissão de Jesus entrando em Jerusalém. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado no jumento, num jumentinho, num corpo de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre ele suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, enquanto os outros cortavam o ramo das árvores e as espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e dizia: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vamos descer em posição, cantando Hosana. Hosana quer dizer o quê? Salva. Então vamos cantar e vamos fazer. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Vamos a ele, cantores dos lugares, cantando de Hosana, 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 Hosana.
Canta, mim. Porque já tem tempo que... Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Hosana ele, Hosana lá, Hosana ele, Hosana ele, Hosana lá, Hosana ele, Hosana lá, Hosana ele, Hosana ele, É o Deus de Israel, é o filho de Davi. pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião,
tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Pilatos perguntou. Eles gritaram. Barrabás. Pilatos perguntou. Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram. Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele, tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simeão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram um motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam vindo disseram:
ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja e socou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura, nós ouvimos uma frase: o Senhor é meu auxílio, Deus é meu auxílio, Deus é meu auxílio. Nós estamos com esta celebração iniciando a Semana Santa. Vocês lembram que na quarta-feira de cinzas foi o dia que nós começamos a Quaresma. Aí nós tivemos quinta-feira, sexta-feira e sábado pela manhã, a gente chamou sábado de cinzas. E à noite, como sempre, já celebramos a vigília do primeiro domingo da Quaresma. E ali vimos que Jesus foi para o deserto e ali ele foi tentado. Jesus se preparou para viver de modo todo especial o que nós começamos a ouvir hoje. Um processo que vai terminar com a morte dele, morte na cruz. Vamos ouvir mais um texto na Sexta-feira Santa. Vocês vão celebrar aqui, Diácono? Vamos, né? Então lá vocês vão ver mais um texto. Mas nesse período Jesus fez muita coisa. Nós acompanhamos Jesus. Depois daquela experiência lá no deserto, nós vimos que Jesus foi num lugar bem bonito com 3 amigos dele. Você já foi na festa, já? Isso, ele vai na festa com amigos, né? Tem menino que a gente brigou na escola, a gente convida ele para ir na festa, convida? Não, 2 amigos. Jesus foi com 3 amigos, Pedro, Tiago e João. E ali viveu uma experiência profunda de oração. Nós vimos aqui, né? E apareceu uma figura que nós falamos 2 vezes o nome dele hoje, Elias. Moisés e Elias estavam com Jesus e os discípulos, Pedro, Tiago e João, ouviu em determinado momento uma voz: este é o meu filho amado, escutai o que ele disse. Lá, quando Jesus foi batizado, só Jesus que escutou. O Pai falando lá do céu: este é o meu filho querido,
quem eu ponho toda a minha alegria. E Jesus cultivou isso, pensou, Jesus aprendeu com a mãe dele, a pensar naquilo que Deus falava. Ele foi pensando, foi andando, fazendo bem. Nós encontramos que Jesus curou o cego, Jesus se encontrou com a Maria a samaritana, perdoou, transformou a vida dela. E Jesus tinha uma família muito amiga, né? Aí ele estava trabalhando. E uma da pessoa da família mandou falar para Jesus: aquele que você ama está doente. Jesus continuou no seu serviço. Quando Jesus volta de perto, ela disse: se você estivesse aqui, a gente só fala isso para a gente amiga, né? Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Acusação forte, né? Mas ela fez uma profissão de fé. Jesus falou: olha, se você acredita, você vai ver a glória de Deus. Vamos caminhar juntos? Vamos. E por lá onde estava o morro. Você já foi no cemitério? Nunca foi. É bom ir, viu? Já. Mas um dia que a gente não vai porque morreu alguém da família. A gente vai lá passear e ver aquele ambiente. É muito interessante. Jesus foi. Aí chegou lá, Jesus rezou. Às vezes a gente precisa muito tempo para rezar. A gente não precisa muito tempo para rezar, para você rezar. E Jesus disse: ó Pai, eu sei que sempre você me escuta. Mas eu falo isso por causa desta multidão. Aí depois ele chamou Lázaro, ressuscitou Lázaro, não vimos pela história, há poucos dias. Jesus não foi? Ele foi preso. E aí o pessoal começa a dizer: se você é filho de Deus, então desce da cruz. Jesus não fez nada ali. Deus também não fez. Mas uma coisa que realmente a gente precisa aprender, tem muitas pessoas casadas aqui, tem? Quem é casado, levante a mão. Ótimo, né? A gente precisa aprender uma coisa, que é a questão da fidelidade, né? O que se prometeu para Deus? O que Jesus ouviu no batismo? E ele não se arrepende, ele não chora, ele não lamenta, vai fazendo o seu caminho. Fazendo o seu caminho. A última frase que nós escutamos de toda a lista de coisas que foi feita, qual foi? Ela, todo mundo disse junto, né? Verdadeiramente, quem tem um livrinho aí? Verdadeiramente, não, hoje nós lemos uma frase, né? Deus, né? No outro evangelista, diz que quando colocou a lança para ver se Jesus estava morto, vocês vão ouvir isso, né? Saiu sangue e água. E diz a história, diz o evangelho não fala bem assim, mas mais ou menos isso, que saiu sangue e água, e uma gota daquele sangue e água tocou, muita gente fala aqui do São Longuinho, não fala? Diz que esse São Longuinho, ele segurava a espada lá para o soldado. O soldado tinha essa função. E aí, uma gota desse sangue caiu nele, tocou no colo. A história fala isso, né? E aí ele muda de vida, muda. E de fato a igreja o proclamou santo. Por aqui não é muito falado, só na questão popular, quando alguém perde uma coisa, vão fazer pedir para São Longuinho, né? Não sei se você já fez, né? Não, mas tem muita gente que faz. Não estou criticando, mas muita gente faz isso, né? E vou encontrar um objeto perdido. Então, se diz que ele foi tocado. Então hoje nós ouvimos esse evangelho longo, mas uma coisa nós vamos fazer, celebrar e acompanhar Jesus
Quinta-feira, se não tiver missa, se não puder ir na missa, pelo menos pela televisão a gente vai acompanhar, onde Jesus vai fazer a ceia do Senhor. Aí na quinta-feira a gente vai acompanhar aqui a vigília pascal. Aí sim, na vigília pascal, nós vamos proclamar que este Jesus que curou o cego, esse Jesus que curou o paralítico, esse Jesus que acolheu a profissão de fé de Maria Madalena, de Maria, que ressuscitou Lázaro, esse Jesus ressuscitou. Na vigília pascal, vamos fazer a nossa renovação das promessas do batismo e proclamar esta fé, que está vivo no meio de nós. E aí nós vamos fazer toda essa memória, lembrando de Marta, de Maria, Pedro, que se encontraram com Jesus depois da sua morte. E aí, tudo aquilo que Jesus, que nós falamos, vivemos na Quaresma, é para ajudar a gente a crer nesta verdade. Jesus está vivo, e nós queremos fazer isso junto no meio de nós. Se ele tivesse morrido, tinha muitos profetas importantes, inclusive Elias, Jeremias, tantos outros, Moisés. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele seria mais um daqueles profetas. Mas ele, Filho de Deus, que tudo fez para nos libertar do pecado e da morte, foi ressuscitado por Deus. E nós queremos celebrar isso. Então vejam bem, isso é muito. Nós vamos celebrar, não vamos celebrar a Vigília Pascal, vocês não veem, não é? Mas aí a gente vai celebrar o domingo. Logo de manhã, nós vamos celebrar e professando a nossa fé. Cristo ressuscitou, está vivo. Vamos cantar o hino de louvor e o aleluia, proclamando que Jesus está vivo no meio de nós. É isso que nós acompanhamos agora. Imagine se a gente tivesse assistido um filme, apanhando, sendo xingado. Nós vamos professar com a nossa boca que Ele está vivo. E essa é a razão da gente celebrar a Eucaristia. Por isso nós estamos celebrando a Eucaristia. Porque nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou. Nós estamos só fazendo uma reconstrução da sua história. Nós estamos acompanhando, nos preparando para viver com Cristo ressuscitado. É claro que nesse momento, a importância desse momento é lembrar para nós isso, que Ele ofereceu sua vida por nós. Tal é o amor de Deus por cada um de nós. Vamos continuar a nossa oração, fazendo a nossa profissão de fé.